Mais um eclipse chegando por aí e esse vem para encerrar ciclos. Dia 5 de maio nós vamos ter um eclipse lunar no signo de Escorpião. E se você quer saber tudo sobre esse eclipse, vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar todos os detalhes. Olá, sejam muito bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. E se você gosta de astrologia e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e já ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago por aqui. E hoje eu vou falar com vocês sobre o eclipse lunar que vai acontecer agora no dia 5 de maio. E como são muitos temas, vamos por partes, tá? Eu vou começar explicando para vocês o que é um eclipse, o que é um eclipse lunar, vou dar um contexto do céu que a gente está vivendo e aí vou dar todos os detalhes sobre esse eclipse agora do dia 5. E aí vou também dizer quem são os signos, quem são as pessoas que vão ser mais impactadas e no final ainda vou deixar aqui a pedido de vocês mais uma oportunidade de ter uma mini leitura do eclipse feita por mim, já que a leitura do eclipse solar foi um sucesso, então aguardem que no final eu vou dar todos os detalhes e já vou deixar o link aqui na descrição se você tiver interesse para garantir o seu. Então vamos lá. O que são eclipses, né? Os eclipses, eles acontecem quando a gente tem o Sol, a Lua e a Terra alinhados, né? Então, como a gente sabe que o que acontece no céu acontece aqui com a gente também, então quando a gente tem esse alinhamento entre Sol, Lua e Terra, a gente vai ter um alinhamento de vida também aqui embaixo na Terra onde a gente vive, tá certo? E o que a gente vai alinhar? Na astrologia, a gente sabe que a Lua representa o nosso passado, o Sol representa o nosso futuro e a Terra representa o nosso momento presente. Então, quando a gente tem um eclipse, a gente está falando de um alinhamento entre passado, presente e futuro. E nesse caso agora a gente tem um eclipse lunar. Os eclipses lunares, eles vêm para encerrar ciclos, para fazer um fechamento de coisas. Ele acontece sempre na lua cheia. E aí na lua cheia a gente tem o Sol e a Lua opostos e a Terra se coloca no meio. Então o que acontece nesse caso é que a Terra bloqueia a luz do Sol, que ilumina a Lua. E a Lua então vai ficar escura. Esse eclipse que a gente vai ter agora no dia 5, ele é um eclipse penumbral, então significa que a Lua ela vai ficar numa região de penumbra, né? Numa região de sombra da Terra, mas não vai ser aquele eclipse total que a Lua vai sumir e nem aquele parcial que a Lua some em partes, né? Ela vai perder um pouco do brilho, porque como o eclipse acontece na lua cheia, quando a lua está na sua máxima potência de brilho, né? O que acontece é que ela vai ficar mais ofuscada, né? Então, ela vai ficar nessa penumbra, então o que a gente espera desse eclipse penumbral é que ela fique mais apagadinha. Então, é claro que como a gente tem, então, a Terra no meio, a gente tem o momento presente se colocando na frente do passado, que é pra gente encerrar ciclos e realmente deixar para trás aquele passado que está nos impedindo de seguir em direção a um futuro que faz sentido pra gente. Tá certo? E aí, vamos já emendar um contexto do céu que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo a segunda lunação ariana, que começou com o eclipse solar no signo de Áries, né? E o eclipse solar, né, ele acontece na lua nova. E a gente tem ali, então, a Lua passando na frente do Sol e tampando a luz que é projetada na Terra. Então, a gente tem, de fato, o passado vindo à tona, isso colocando diante do nosso futuro. Então, aqui no nosso momento presente, fica difícil de enxergar o nosso futuro, porque o passado está na frente, ele está atrapalhando. Então, olha como o céu vai contando uma história pra gente. A gente foi convidado a olhar para esse passado e entender o que a gente vai precisar curar, transformar, ressignificar, resgatar para a gente tirar, desbloquear aí o que desse passado ainda estava nos bloqueando, nos aprisionando e nos impedindo de seguir em frente. Então agora, no eclipse lunar, que é um fechamento, o encerramento de ciclos, a gente tem o momento presente, a gente tem o aqui e agora se colocando diante do passado, para que a gente possa de fato deixar para trás,
o que não faz mais sentido pra gente. E a gente conseguir caminhar em direção a um futuro que faça sentido, né? Que converse com a nossa essência e com a nossa verdade hoje, tá certo? E eu quero lembrar também aqui, reforçar que os eclipses, eles são grandes agentes de transformação, eles aceleram processos de transformação que a gente precisa fazer na nossa vida. Então são aqueles momentos em que o passado de fato vem à tona para que a gente possa fazer esse alinhamento e esse ajuste, tá? É como se fosse um portal de possibilidades, as coisas realmente acontecem nesse momento que fazem com que a gente comece a caminhar em direção a essas transformações. E os eclipses, eles reverberam por cerca de 6 meses. Então ele é um processo de ajuste e transformação que a gente vai fazendo com o tempo. Então o objetivo agora é a gente entender os ciclos que a gente precisa encerrar e a gente vai começar a criar esse movimento, né? Nem todo ciclo a gente consegue encerrar do dia para noite, mas a gente vai começar agora a entender o movimento que precisa ser criado para a gente eliminar de fato o que não tem mais feito sentido na nossa vida. Tá certo? E aí, é muito interessante a gente pensar que um eclipse lunar, ele vem para encerrar ciclos. A gente está falando de um eclipse lunar que acontece no signo de Escorpião, que é um signo que fala dos nossos processos de morte e renascimento, né? Os nossos processos internos, intensos e profundos da alma. Então já deu para perceber que é de fato um momento que a gente vai precisar pôr um fim em algumas situações da nossa vida, tá? Então agora, vamos falar sobre todos os detalhes mais técnicos desse eclipse que vai acontecer agora no dia 5 de maio, tá? É um eclipse lunar que vai acontecer no signo de Escorpião, no grau 14h58, tá? E ele vai acontecer às 14h34 do horário de Brasília. Então ele não vai ser possível de ser visto do Brasil, em nenhum lugar das Américas, né? Mas ele é um eclipse que será visto na maior parte da Europa, da Ásia, da África e da Oceania. Mas a gente já sabe que, mesmo que a gente não veja o eclipse, todo mundo aqui na Terra está sofrendo a influência desse trânsito, né, desse grande momento de alinhamento. Então todo mundo aqui sente, mesmo que a gente não possa ver o eclipse acontecendo. E esse é um eclipse muito especial porque ele vai encerrar, tá? Ele está encerrando um ciclo de eclipses que estão acontecendo no eixo Touro e Escorpião desde 2021. Então, desde 2021, quando os eclipses começaram a acontecer no eixo Touro e Escorpião, a gente vem trabalhando algumas temáticas como o apego versus o desapego, né? A nossa necessidade de segurança e estabilidade versus a impermanência da vida e os fins de ciclo. A gente também está olhando para materialidade versus os mistérios da vida, tá? Então, desde 2021, na verdade, a gente já tem sido convidado a encerrar ciclos, a encerrar, a desapegar, né, do que não faz mais sentido, do que prende a gente numa zona de conforto, tá certo? E esse vai ser o último eclipse em Escorpião desse ciclo. A gente ainda vai ter um eclipse lunar que vai acontecer no signo de Touro lá em outubro desse ano, mas esse é o último eclipse em Escorpião, tá? O próximo eclipse que vai acontecer no signo de Escorpião só em novembro de 2031, então vai demorar bastante. Por isso ele é tão importante e vai trazer esse fechamento, de fato, né? Encerramento de um ciclo. E se a gente for pensar também, né? Eu já falei lá, um eclipse lunar marca fins de ciclo. Um eclipse em Escorpião, que vai falar dos nossos processos internos de morte e renascimento, é o último eclipse desse ciclo, né? De eclipses que estão acontecendo aí desde 2021 no eixo Touro e Escorpião. E para arrematar essa necessidade de encerrar ciclos, né, a gente já vai ter, na hora do eclipse, o Sol conjunto a Urano. É uma conjunção que vai se fortalecer nos dias seguintes do eclipse, mas na hora do eclipse, né, no momento do eclipse, é uma conjunção que já está acontecendo. Então o Sol está conjunto a Urano, trazendo um pouco de consciência pra gente, de fato, de rupturas, né? Porque Urano a gente sabe que é ruptura, é corte, é encerramento, é libertação. Em Touro, né? Touro de velhos padrões, velhos conceitos, estruturas,
de tudo que prende a gente numa zona de conforto, né? O apego, né? Então, é de fato um momento, gente, de romper, se libertar, né? E esse é o ponto. Aquelas coisas do passado, os velhos hábitos, padrões que estão nos prendendo numa zona de conforto, nos impedindo de arriscar e de seguir em frente para algo que a gente quer muito realizar. Tá certo? Então eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, que é a temática desse eclipse. O que em você precisa morrer para que você possa viver uma vida mais alinhada com a sua essência e com a sua verdade, porque esse momento chegou. Alguma coisa dentro de nós vai precisar morrer, sabe? Os nossos processos de morte e renascimento, para que a gente possa renascer para um novo ciclo, para uma nova fase, para uma nova era, que a gente vai poder caminhar em direção ao futuro que está alinhado com o que a gente deseja construir hoje. Tá? Lembrando de novo, né? É a segunda alunação ariana. Então, no contexto do céu que a gente está vivendo, existe um movimento, um convite para a gente criar movimento em direção ao que a gente quer realizar. Áries é o signo do movimento, da iniciativa, da coragem de fazer o que você quer fazer e de ser quem você quer ser, porque é também um movimento que a gente tem feito de olhar para nossa individualidade, para a construção do eu, para os nossos sonhos, para os nossos desejos, para as nossas vontades, para a gente aprender a reconhecer o nosso espaço no mundo, reconhecer os nossos limites, para a gente poder fazer bons acordos. Então a gente tá revendo a dinâmica do eu e do outro na nossa vida. A gente tá olhando para as nossas relações. E a gente ainda tem Mercúrio retrógrado em Touro. Mercúrio retrógrado é um período em que a gente faz uma revisão, em que a gente vai refletir, repensar um monte de coisas da nossa vida. E a gente está repensando justamente as temáticas taurinas. Touro, que é o signo oposto de Escorpião, que é onde os eclipses também vêm acontecendo. Nada é por acaso. Então agora as temáticas taurinas que a gente está refletindo aí é justamente a nossa necessidade de segurança, de estabilidade, que às vezes acabam nos prendendo aí à zona de conforto, o medo de arriscar, o apego a coisas, pessoas, situações, sentimentos, a dificuldade de deixar ir, e a gente está também refletindo sobre o amor na nossa vida, as nossas relações, a nossa relação com a gente mesma, que é o olhar para a nossa individualidade, e a nossa relação com os outros. Então, de fato, é uma temática que está bastante em evidência, né? Algo dentro de nós precisa morrer para que a gente possa se relacionar melhor com a gente mesmo e também com as outras pessoas. Esse é um momento crucial, tá? Os eclipses, eles vêm realmente para fazer esse ajuste, tá? E a gente pode não ter tanta consciência, mas a gente sente que o movimento está sendo criado. Tá certo? E aí é um momento importante, tá? Porque lá no eclipse solar, que aconteceu na lua nova, os primeiros dias de Mercúrio retrógrado, a gente podia estar assim muito confuso, muito no escuro, muito perdido, sem realmente entender quais são esses ajustes que a gente precisa fazer. Agora, o eclipse lunar, ele acontece na lua cheia, que é o ápice da lunação, quando as nossas emoções estão mais afloradas, mas quando a gente consegue ter mais clareza, né? É a lua na sua maior potência. Então, a gente tem o nosso céu interno iluminado, né? E já passaram-se alguns dias de Mercúrio retrógrado, a gente já vem refletindo sobre algumas coisas. Então, a gente pode ter, sim, um pouco mais de clareza, tá? Do que é que a gente precisa desapegar, do que é que a gente precisa deixar ir, de quais são os ciclos, porque nunca é uma coisa só. Às vezes são várias coisas que a gente precisa se libertar, tá? É um trauma, é uma mágoa, são pessoas, são relacionamentos, são hábitos, são coisas que você precisa realmente fazer uma bela de uma faxina e uma limpeza aí na sua vida, tá? E uma dica tente rever já quais são as áreas, né, da sua vida que estão sendo movimentadas, porque desde 2021, esses eclipses em Touro e Escorpião, eles vêm pedindo fim de ciclo, né? Então, tenta pensar que desde outubro, novembro de 2021, o que vem acontecendo na sua vida? E principalmente, desde outubro, novembro de 2022, do ano passado, acho que foi no dia 25 de outubro de 2022, a gente teve um eclipse solar no signo de Escorpião. Como os eclipses vão reverberando aí cerca de 6 meses, né, na nossa vida, a gente pode estar agora encerrando de fato algum ciclo que a gente começou lá naquela época. Então, lá em outubro, novembro de 2022, tá certo?
E aí é que eu sempre falo, já percebam todo esse movimento, já percebam tudo o que está acontecendo, a vontade que você tá de fazer alguma coisa, o sentimento que desperta em você quando você lê alguma coisa, uma conversa que chega, uma pessoa que reaparece. Período de Mercúrio retrógrado, a gente tem vários projetos, pessoas, questões que reaparecem na nossa vida. Algumas são pra gente realmente resgatar e fazer alguma coisa a respeito, e outras são pra realmente a gente entender e fazer um fechamento, né, encerrar aí alguns ciclos, mas tudo, mesmo que a gente ainda não tenha a consciência completa, tudo que já está acontecendo agora, principalmente nessa fase entre os dois eclipses, que é muito importante, tá, porque já está pós o eclipse solar e antes do eclipse lunar, é uma semana assim que tudo que está acontecendo realmente nada é por acaso, tudo já é um movimento em direção a esse alinhamento de vida que você precisa fazer. E vamos lá então para quem são as pessoas que vão ser mais impactadas por esse eclipse. Os escorpianos, né, claro, né, quem tem Sol, Lua, Ascendente, planetas pessoais principalmente, né, Mercúrio, Vênus, Marte, em Escorpião e também em Touro. Lembrem-se que são signos opostos complementares, então quando tem algum eclipse, algum trânsito acontecendo aqui em Escorpião, quem tem planetas em Touro está sendo altamente impactado pela oposição, que é um aspecto bastante desafiador, tá? Então, se você tem aí Sol, Lua, Ascendente e planetas e pontos em Touro, Escorpião ou nos outros signos fixos também, tá? Então, Leão e Aquário, que vão ser pegos aí pela quadratura, que é também um aspecto desafiador, podem sentir esse eclipse com mais força, com mais intensidade. E é um eclipse muito intenso, né, gente? É um eclipse em Escorpião. A gente não tá falando aqui de superfície, a gente tá falando de mistérios da vida, a gente tá falando de profundidade, de intensidade. Aquela coisa do Escorpião é 8 ou 80, tá? Então, é uma coisa que talvez a gente sinta, tá? Mas a gente vai precisar encerrar e buscar dentro de nós aquela força de renascer. E lembrando, né, todo mundo tem Escorpião no mapa astral, tá? Então não adianta falar que se livrou dessa, todo mundo tem Escorpião no mapa astral. Então vai lá no seu mapa, procura pelo grau 14 e 58 minutos de Escorpião no seu mapa astral e entende qual é a casa astrológica que vai ser impactada. Né, entende o significado dessa casa astrológica. Isso pode ser um bom começo para você entender aí quais são as áreas da sua vida que estão de fato precisando aí de um alinhamento e de um ajuste e de encerramento aí de ciclos. Se você ainda não sabe como buscar no seu mapa astral, vou deixar um card aqui de um vídeo que eu tenho sobre as casas astrológicas. Lá eu te ajudo a identificar um trecho do seu mapa e também dou o significado de todas as casas astrológicas, assim você já consegue ter um insight maior. Agora, se você quer a ajuda de um astrólogo profissional, atendendo a pedidos de vocês, eu vou fazer mini leituras, tá? Para te ajudar a entender melhor como que esse eclipse vai influenciar a sua vida. Então, além de olhar para as casas astrológicas, né, que vão ser impactadas, eu vou olhar também para todos os planetas e pontos que vão ser ativados com esse eclipse. As vagas são limitadas, tá? Da outra vez, quando eu fiz no eclipse solar, muitas pessoas ficaram sem. Porque como é um trabalho muito personalizado, eu de fato não consigo pegar mais do que eu consigo fazer. Então, as vagas são limitadas. Se você tem interesse, o preço está assim, ó, de novo, um presente para vocês. Corre lá, o link tá na descrição. Já garante o seu, porque as vagas vão acabar antes do eclipse, porque eu quero entregar isso para vocês até a data do eclipse, para você poder de fato aí intencionar tudo que você deseja, porque você já está sentindo tudo que você precisa transformar dentro de você. E lembrem-se que os momentos de alinhamento, mudança e transformação, sim, podem ser muito desafiadores. A gente está falando de mudança, né? O lado oposto é Touro, Touro que é o signo que precisa da estabilidade, da segurança, e agora é o momento de deixar ir, né? Urano presente de novo, né? Trazendo a necessidade da gente abrir espaço para o novo, se abrir para novas possibilidades, novas oportunidades, se arriscar mais na vida. Então, é desafiador, mas é um alinhamento que vai nos colocar, né, vai nos direcionar para um caminho que faz mais sentido pra gente hoje. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e comenta pra mim também, deixa aqui nos comentários como que esse eclipse vai influenciar o seu mapa astral. E também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijo e até a próxima!